Boa noite, estamos iniciando mais um Direito em Pauta, edição 129, mais uma vez trazendo o tema do autismo de tanta importância e relevância. Direito em Pauta, edição número 129, trazendo novamente o tema autismo e suas peculiaridades. Já viu que o Dr. Vinícius já está aqui, já pediu para participar ao vivo. Hoje a gente fala do autismo, doutora Viviane, advogada de cooperativismo, Berenice, Patrícia. Boa noite a quem vem chegando e nos acompanhando no Direito em Pauta. Já vou aceitar. Tão importante, tão relevante. A gente já fez um programa de autismo, programa número 127. Oi, professor. O doutor Vinícius acabou de entrar. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Prazer em estar contigo, professor Concertino. Boa noite. Prazer é todo meu. Boa noite, bem-vindo. Enfim, né? Hoje estamos aqui no horário certo. A gente acabou tendo um desencontro no programa da semana retrasada, mas já superado, e eu disse a vocês que acompanharam, que eu traria o Dr. Vinícius aqui de novo, porque com certeza vai ser um excelente bate-papo para trazer mais luz ainda para esse tema. E estou feliz de ele estar aqui. Muito bem-vindo. Está falando direto. Você está em São Paulo hoje não, né? Hoje Hoje eu estou em Rondônia, Porto Velho, Rondônia, professor. Eu não sei se está bom aqui a câmera. Está muito baixo, muito alto. Assim tá bom. Tá ótimo. Agora foi. Opa, agora caiu. Problemas técnicos. Agora foi. Perfeito. Deixa eu, antes de passar a palavra para o Vinícius, eu vou rapidamente aqui fazer uma apresentação do Dr. Vinícius. Vinícius Valentim Raduan Miguel é advogado, é especialista em administração pública pelo CIPAD da FGV, doutor em ciências políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-coordenador da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, docente da Universidade Federal de Roraima, onde atualmente pesquisa e coordena projetos na temática de saúde mental e direitos humanos, com foco em autismo, deficiências e neurodiversidades. Em 2018, obteve mais de 110 mil votos ao governo do estado de Rondônia, sendo o mais votado em Porto Velho. Em 2020, recebeu 29 mil votos à Prefeitura de Porto Velho, foi candidato a deputado federal, ou seja, além de um excelente advogado, é um ativista, está na política. Professor, não fui eu que te passei esse currículo, não. Não, foi você que me passou, é verdade. Na verdade, a metade do currículo ele não passou, mas eu, por obrigação, pesquisei aí e já sabia que ele tinha sido candidato a governador, só não sabia que tinha sido mais votado em Porto Velho. Fiquei sabendo isso hoje nas minhas pesquisas. Parabéns. Pois é. Bom, professor, acho que a gente acabou não combinando, vai ser o quê? Um teto de 60 minutos? Tá. Isso. A gente faz em 60 minutos, que é a média do programa. Se precisar, se tiver num assunto interessante no momento, a gente estende alguns minutos, não muito mais que isso, mas essa é a ideia do bate-papo. Eu acho que eu queria iniciar te perguntando o seguinte: o autismo pode ou deve ser considerado uma deficiência? Bom, professor, tem uma disputa, eu diria que semântico-política, em torno do autismo, né? Alguns autores e alguns movimentos vão inclusive militar no sentido de que o autismo não deveria ser considerado uma deficiência, mas meramente uma diversidade, e que a deficiência teria um aspecto nessa linha um pouco debilitante. Essa seria uma compreensão. E é uma compreensão assim, que se arrasta já há umas 3 ou 4 décadas e que começa no seio da Europa. É uma discussão bem imperial, vamos assim dizer, né, eurocêntrica, que junto com os estudos das deficiências, os disability studies, vão tentar fazer uma rediscussão desse modelo e dizer que não é só uma carreira, um modelo biomédico que tem direito de definir corpos, mentes, estruturas
neuropsiquiátricas que seriam adequadas e funcionais e quais não seriam. E que então você precisaria passar por uma repolitização e que a ideia, muitas vezes, de deficiência seria algo ruim. Tem uma outra crítica, aliás, são muitas críticas, né? É um movimento ainda em construção, né? Parte, inclusive, eu diria que natural desses movimentos que tem, e sem nenhum preconceito, mas com uma carga identitária disso, de dizer, não, olha, então uma contradição entre o que é diversidade ou neurodiversidade e o que é deficiência. E a deficiência, então, compreendido nesse primeiro momento como algo negativo, então esse momento, ou esse movimento, sobretudo de um autismo, de uma alta funcionalidade, um autismo ou autismo sem deficiência intelectual, e até um autismo, o chamado autismo savant, né, aquele do mito do autismo com um hiperdesenvolvimento intelectual, né, com altíssimas habilidades, né, parte desse movimento não quer ser visto como deficiência. E aí, né, gostaria ou pugna nessa batalha política, social e jurídica, que é simplesmente uma outra característica até de ordem identitária neurológica de uma diversidade, mas que não poderia ou não deveria ser tido como uma deficiência. O problema chegou porque, em termos práticos, que na maior parte dos Estados-nação, os sistemas políticos, jurídicos, se conformam de um modo que reconhecer uma deficiência é reconhecer uma vulnerabilidade. E titularia, então, o indivíduo, suas famílias, suas comunidades, a direitos, né? Direitos compensatórios, né? Modelos discriminatórios afirmativos ou assertivos ou positivos. Então, bom, se você tem uma deficiência, isso te impõe restrições. Se te tem restrições, a gente cria um sistema aí de homeostase, né, em termos de direitos e de reequilíbrio, te dando alguma espécie de relativa vantajosidade para diminuir essa assimetria de outras ordens que existiriam. E aí vem esse outro momento e fala, bom, a gente precisa ser reconhecido enquanto titular de uma deficiência. Do contrário, não estaríamos intitulados, legitimados para reivindicar direitos, né? Direitos que podem ser daqueles mais simples, do tipo um atendimento preferencial, uma vaga preferencial no estacionamento, a direitos, né, como, por exemplo, um benefício de prestação continuada no caso de uma incapacidade, um auxílio-doença, uma série até de outros dilemas. Até, por exemplo, uma pergunta que não tem resposta, que não foi testada ainda nos tribunais brasileiros depois da Lei Berenice Piana, essa legislação hiperespecializada que reconhece o autismo como deficiência, o autismo, ele cumpre pena criminal ou ele cumpre a medida de segurança? Veja, né? Tem repercussões, inclusive, do âmbito de uma política criminal e penitenciária, né? Ou não, ou a gente vai criar gradações do autismo daqueles que podem, olha, nível 1 ele tem algum grau de compreensão, como se usava, ou ainda se usa, talvez de formas equivocadas, por exemplo, a chamada capacidade compreensiva, por exemplo, nos povos indígenas, já que hoje estamos no dia 19, né? Olha, né, um comparativo, né, que por muito tempo o Estatuto do Índio, essa nomenclatura ainda hoje um pouco defasada, falava, não, olha, a gente precisa verificar o grau de compreensão, o grau, né, de civilidade, essa concepção absurda e preconceituosa, mas, né, para ver se o indígena pode ou não ser julgado, se ele tinha uma efetiva compreensão do fato. Então, você tem outras repercussões. E isso não é algo muito consolidado dentro de movimentos políticos da militância autista. Tem, inclusive, uma profunda... Aí a gente poderia falar, né? Quem é que fala pelos autistas? São as mães? São os pais dos autistas? São movimentos de mães e pais? São das crianças? Né? Em que grau de desenvolvimento psíquico, intelectual, emocional, o adolescente autista pode ou não tomar deliberações por si mesmo. E isso tem profundas repercussões bioéticas até. Em que momento que o autista pode falar, eu não quero fazer terapia alguma,
E isso é parte desse debate, como eu falei, ético, bioético, político, de falar, olha, eu não quero, né, a terapia de forma alguma, porque as terapias são mecanismos de me normalizar e de me impor regramentos e de adaptações. Eu não tenho deficiência, eu não tenho problema. Quem tem que se adaptar ou adequar é a sociedade, ou então nada feito. Olha, é uma outra reivindicação muito justa, muito legítima, profundamente filosófica até. Né? E até onde, nesse momento, até você discutindo isso, um princípio de uma autonomia, o indivíduo autista que resolve falar, não quero fazer terapias, mas seu pai, sua mãe ou algum responsável fala, não, você vai fazer sim terapia, forçadamente. E isso se adequa como maus tratos ou não? Em que momento você vai verificar isso? Né? E sim, crianças, adolescentes, adultos autistas, independente do grau e da demanda de suporte, tem sim uma dimensão profunda de autonomia que precisa ser respeitada. A gente precisa começar a entender isso, né? E aí eu falava até, né, eu não gosto dessa nomenclatura, nossa reforma sanitária mental, a lei que fez a nossa reforma antimanicomial de forma ainda muito incompleta e inconclusa, também coloca que você tem a pessoa em transtorno mental ou em sofrimento psíquico, como eu prefiro a nomenclatura, ele tem o direito, inclusive, de acessar o prontuário, de escolher as terapias, ele tem direito de não ser internado compulsoriamente, salvo nas condições muito específicas de estar ofertando risco a si próprio, a terceiros, na indisponibilidade de outras terapêuticas, com a intervenção médica que deve comunicar obrigatoriamente o Ministério Público em 24 horas, né? E do autista hoje, você nega esses mesmos direitos da pessoa autista, tais direitos são negados. Você obriga a criança autista a ir para uma terapia, né? Ou você nega. E tem a outra face, né? Quando a gente fala disso, tem o outro lado tenebroso. Famílias que desejam, que ambicionam desesperadamente alguma terapia, alguma intervenção, fonoaudiologia, terapia ocupacional, e que não conseguem acessar, seja decorrente das negativas de planos de saúde, sejam as negativas do próprio poder público, que a todo tempo temos, né, centenas e centenas de demandas judiciais que não levam à concretização ou efetivação do direito social fundamental, como vai dizer a nossa lei do SUS, a saúde, né? E a saúde numa integralidade, inclusive a saúde psíquico-mental de uma criança autista. E aí, retomando aquele parâmetro, aquele padrão que dizíamos, se é uma deficiência, você tem direito ainda mais, né? Você assumiria, inclusive está aí uma previsão do Código de Processo Civil, né? A pessoa com deficiência, ela tem direito a uma tramitação prioritária. E aí passa a ser interessante, em termos dessas políticas, são políticas afirmativas, você usufruir disso enquanto uma lógica, sim, de uma deficiência, e não somente de uma lógica de uma diversidade neurológica, psiquiátrica, comportamental. Enfim, então tem muitas repercussões, muitos impactos que às vezes a gente não olha, mas como a gente falou aqui tangencialmente, né, tem impacto do cumprimento da pena, tem impacto da prioridade de tramitação em um processo administrativo ou judicial, inclusive para o acompanhante. Então imagina, é algo, como eu falei, que às vezes não foi testado, você solicitar a prioridade de tramitação, como muito timidamente vinha sendo testado, até às vezes por conta de nomenclaturas e terminologias, equivocadas, terminologias superadas e que não encontram, talvez assim, uma tradução, um encontro da linguagem médica para a linguagem jurídica, para a linguagem de uma política social, de uma política de assistência social, uma política de saúde. Por exemplo, parte da nossa legislação, né, como eu falei, a legislação de reforma psiquiátrica vai falar em transtorno mental. Mas é o autismo um transtorno mental? Né? Conceitualmente, você acha isso em algum manual? Não acho. Outras nomenclaturas, mas, por exemplo, no campo trabalhista, né, tua grande área de expertise, alienação mental grave para o saque do FGTS. Tô equivocado? Né? Mas e aí, o autismo é uma alienação mental? Veja, e aí
E aí a própria Caixa Econômica Federal negava o saque da pessoa autista ou dos familiares e responsáveis, né, de pessoas autistas, falando, não, a legislação de forma objetiva, concreta, não fala esse termo, não fala autismo, não fala sequer deficiência, fala alienação mental. O seu atestado, o seu laudo, o seu diagnóstico não contempla essa palavra. Números cláusulos, nega-se o saque do FGTS. Então veja que são muitas contradições e repercussões ainda. Então é todo um campo que ainda precisa, eu diria que de traduções. Você precisa de alguém que fale as muitas línguas, né, inclusive as muitas línguas, como eu falei, das muitas comunidades, né, o que são as pessoas autistas, de alto desempenho, as pessoas, né, eu também tenho uma certa restrição a esse termo, porque ele muitas vezes tem fomentado uma espécie de discriminação que não é positiva, que é o capacitismo, de falar, inclusive às vezes, né, mas se alguém é autista e chegou nesse parâmetro, né, por exemplo, em algum lugar do espectro, nós estamos, do espectro autista, nós estamos Bill Gates e Elon Musk, para colocar pessoas de padrões distintos. Mas isso quer dizer, então, que todo autista vai chegar a um patamar, inclusive econômico-financeiro, de Elon Musk ou Bill Gates? Não vai, não vai. E às vezes é dolorido para nós, né, nesse mundo todo, seja qual for o nosso local, compreender e falar às vezes isso, né? Às vezes, para uma mãe desesperada que quer de qualquer modo alguma intervenção miraculosa e infelizmente você não vai conseguir uma intervenção miraculosa que vai transformar um indivíduo qualquer em um Bill Gates. Não vai, né? Tristemente, né? E isso, assim, sem querer disseminar a desesperança, mas é inclusive um alerta nessa pauta que a gente não fala muito, dos crimes cometidos contra as pessoas autistas e contra as famílias, né? Os crimes de estelionato e de curandeirismo, modo hard, né? Para usar a linguagem dos jovens. Então, procedimentos, intervenções sem qualquer possibilidade científica de dar certo. E não é só uma... Aí a gente volta até para, eu diria, uma discussão, né, bioética, né, que às vezes não fazer mal já é alguma coisa. Olha, você tem uma possibilidade de um tratamento experimental que ele não faz mal. Você não sabe se ele vai ou não fazer bem, mas ele não faz mal é alguma coisa. Mas em outros casos, não. Além de não fazer nenhum bem, não ter nenhum teste seguro sendo feito, validando aquela metodologia, técnica, medicação, você ainda tem um dano causado. Às vezes até um dano porque você está levando um empobrecimento dessa família, um empobrecimento dessa... Né, não, compra aqui, esses comprimidos miraculosos e sua criança vai melhorar. Bom, não vai melhorar e a família vai gastar um dinheiro que às vezes não tinha. Então, e isso, aliás, já tem alguns autores no... Ai, gente, eu sou absolutamente desastrado. Mas enfim, e isso tem levado, né, alguns atores, e dentro desse ator no sentido político, me falar até em um complexo industrial do autismo. É um complexo econômico industrial que produz serviços, que cria mecanismos, que cria tecnologias supostamente assistivas, né, que tenta vender manuais, intervenções, cursos de toda ordem que muitas vezes, né, como eu disse, não só não fazem bem, como entregam algum mal, ainda que um mal econômico, um prejuízo social, uma perda de tempo, sem um pleno consentimento, um pleno esclarecimento daquela pessoa, sobretudo se a gente está falando de uma criança ou um adolescente autista, né? Você esclareceu para ele, né, que aquilo não tem nenhuma comprovação? Não, você não esclareceu. Então hoje você ainda sujeita em malferimento à dignidade humana, a uma saúde integral de crianças e adolescentes, sobretudo, autistas, a terapias e intervenções sem qualquer eficácia, sem qualquer possibilidade de comprovação, sem o necessário esclarecimento de que isso não tem nenhum fundo científico. E aí, claro, né, quem somos nós, né, professor Constantino, quem é o professor Vinícius, quem é o professor Constantino, para falar para uma família desesperada, não faça, não tente. Tudo bem, mas entenda que você está muito mais num campo de uma liberdade de fé, de crença,
do que propriamente um tratamento. E é mais trágico ainda, né? Eu falava dos tipos penais, né? Do charlatanismo, do curandeirismo, do estelionato. É quando você encontra uma família desesperada que se depara com um profissional sem escrúpulos e que quer sugar. E aí se forma esse quadro todo, né? Como eu falei, um complexo econômico industrial do autismo, de venda de serviços, de venda de produtos, de cápsulas, de fitoterápicos e toda a ordem de serviço, explorando essa hipervulnerabilidade e o desespero da família, né? Não é só a família autista que padece disso, né? As famílias com Parkinson, as famílias com outras deficiências e doenças raras também, mas é uma condição de uma hipervulnerabilidade que acaba, né, como eu coloquei, infelizmente, sendo alvo fácil desses predadores, muitas vezes até mesmo no campo jurídico, né? Alguma promoção fácil, né? Não, aqui, ó, consiga, você vê muito facilmente esses anúncios, né? Consiga aqui, é garantido você conseguir o tratamento aqui, ó, vamos pedir judicialmente, né? Injeção de cloroquina na orelha, né? É um exemplo, tá, gente? Mas então, assim, né? Você tem algumas dificuldades nesse campo todo, professor, que precisa, como eu chamei, de alguma tradução. A gente precisa colocar essas pessoas em diálogo. A gente precisa outro campo que eu espero que agora esse governo prometeu, o governo Lula com o ministro Silvio Almeida, né, prometeu avançar numa outra coisa que seria a superação definitiva do modelo exclusivamente biomédico, porque hoje a nossa legislação, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, por exemplo, que não é a lei Berenice Piana, para quem não conhece talvez todas essas normativas, né, uma outra legislação prévia que é decorrente de convenção internacional, que passou por um processo, aquele processo ampliado e qualificado de incorporação no nosso sistema normativo. Então, a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência no Brasil tem o Estatuto de Cláusula Constitucional de Direito Fundamental também. Essas normativas especiais, elas vão trazer formulações que a pessoa com deficiência... Eu me perdi no que eu falava. Me perdi, acontece, né? Não, tranquilo. Bom, Vamos seguir. Vamos lá. Depois eu vou lembrar. Deixa eu recuperar o teu... Eu acabei acompanhando aí o teu raciocínio, acabei me perdendo juntos, mas vamos lá. Vamos em frente. A gente volta nesse tema com tranquilidade. Eu queria entrar... Primeiro eu queria te perguntar uma coisa, aí a gente volta aqui, eu até anotei, a gente volta nisso, mas eu queria te perguntar uma coisa. Você passou com muita clareza e com muito conhecimento sobre a questão de o que se entende se é deficiência ou não e quais são as consequências jurídicas, consequências legais dessa caracterização como deficiência ou não. Eu queria te perguntar a sua opinião pessoal. Você tem uma opinião pessoal com relação a isso? Você tem uma opinião formada? Você entende pessoalmente, pelo seu conhecimento, você já demonstrou aí nesses primeiros minutos que você realmente é um conhecedor da temática. Você entende como deficiência ou não? Sim, eu entendo que é um movimento positivo e que a gente precisa dessa ressignificação que se passou em outros ordenamentos jurídicos, né, que avançaram mais nisso, nessa ressignificação mesmo, que você pode ter corpos, mentes, funcionamentos outros que diversos, mas que ainda assim, que com a neurodiversidade, isso não te significa menor. Isso te coloca numa horizontalidade, numa pluralidade de sujeitos, e que você pode simplesmente ser outro, ser sim deficiente, e sendo deficiente, ser adequado, ser capaz, né, ser uma pessoa que usufrui direitos, a despeito, inclusive, do seu grau de capacidade cognitivo intelectual. Tá. Algumas pessoas nos lembraram, a gente estava discorrendo sobre a questão dos tratamentos não comprovados e do quanto isso era explorado, a gente estava falando exatamente disso, o pessoal nos lembrou dessa parte. A gente estava mais no detalhe do que nesse conceito
mais amplo, eu tinha falado bastante lembrei disso. O que eu ia falar, professor. Lembrei. É que o Estatuto e a Convenção da ONU de Direitos da Pessoa com Deficiência fala em um modelo tríplice, que é um modelo biopsicossocial. Então, ele é biológico ou biomédico, ele é psíquico, psiquiátrico, neuropsiquiátrico, do neurodesenvolvimento, da psicopedagogia, então com isso são muitos mundos, e ele é social. E dentro do social ele é político e é também econômico. Então, o modelo da deficiência é biopsicossocial. As dificuldades, as vulnerabilidades, assim como as potencialidades, são tríplices, biopsíquicas e sociais. Só que na hora que você vai comprovar uma deficiência, seja qualquer que ela for, você precisa de qual documento? O laudo médico. Então, o Brasil ainda, e eu falava isso, né? O governo Lula e o ministro de Direitos Humanos, o professor Silvio Almeida, constituiu esse mês uma comissão para avançar nesse modelo, que inclusive internacionalmente já se fala no cadastro, né, não num CID, um cadastro de doenças, mas um cadastro de funcionalidades e aí a contraparte de disfuncionalidades. Então você pode identificar aquilo que a pessoa com deficiência faz e o que ela não faz, o que ela tem de funcionalidade e o que ela tem de disfuncionalidade. Mas que isso também não precisa ser única e exclusivamente pelo modelo médico. Por exemplo, o autismo. Por que você não aceita no Brasil um psicodiagnóstico, um diagnóstico concedido por um psicólogo? Não vou nem entrar num psicopedagogo, né? Mas assim, um psicólogo com formação na área, que estuda psicologia da educação, psicologia do desenvolvimento, que tem uma atuação em neuropsicologia, hoje, com o psicodiagnóstico, com o laudo do psicólogo, se você bater as portas de qualquer autarquia pública, de qualquer órgão federal, eles vão rir e zombar. O que é um processo de reafirmação das discriminações. O que contraria, inclusive, o nosso próprio sistema constitucional. Você não precisa avançar demais em legislações subespeciais e hiperespecializadas, né, da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da lei de reforma sanitária, da lei Berenice Piana. Eu estou falando de um modelo amplo. E aí, por que não, até em alguns casos, por que você não pode aceitar um laudo emitido por um sociólogo, por um terapeuta ocupacional? Olha, estou atestando aqui que o fulano realmente tem amputação dos 2 membros inferiores, que é visível, e que está aqui, né, nessa primeira sessão eu já consigo perceber que isso tem impactos na vida dele. É um modelo biopsicossocial. Não é só bio, não é só... E o bio entendido de forma, inclusive, muito restrita, né, como algo corpóreo, que é o que leva até dificuldades quando a gente vai falar em algumas questões aí da psique humana propriamente dito, que não é puramente neurológico, não é puramente psiquiátrico, né, que não é puramente, como parte, às vezes, de uma corrente da psiquiatria crítica vai falar, bom, não existe doença mental, porque se é doença, é física, e se é mental, não é doença. Né? Claro, é uma corrente muito específica dentro desse movimento, mas que, né, mas inclusive é algo que eu acho que a gente precisa se enriquecer muito dentro da demanda e da pauta de autismo, que é essa interseccionalidade, transversalidade com outros movimentos. A luta antimanicomial tem uma construção belíssima, inclusive trago aqui uma citação do psiquiatra italiano Franco Rotelli, que morreu esse mês também, né? A liberdade é sempre terapêutica. Então, o melhor tratamento é a liberdade. Então, isso também é importante quando a gente está falando de crianças, de adolescentes, de adultos autistas, de suas famílias, de seus círculos ampliados e redes de apoio, né? Das práticas e vivências escolares, de saúde pública. E às vezes a gente não tem muito essa interlocução e essa conexão com outras práticas, com outros acúmulos, né? Você ampliou, alargou aí, né,
o meu currículo, né? Eu sou muito grato a essa minha trajetória, que eu passei por uma organização, ainda continuo vinculado, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, e no âmbito nacional a nossa estrutura é chamada ANSED, né? Mas assim, se você for olhar, pouco se pauta dessa interseccionalidade, por exemplo, crianças e adolescentes e saúde mental. E hoje é algo, né? E inclusive de olhar para esses acúmulos, como eu disse, de olhar a criança como um sujeito de direitos e não simplesmente como um objeto da vontade de um pai ou de uma mãe, e inclusive ampliar essas discussões, né? Dia 25 agora desse mês, tá, eu vou deixar a provocação para o senhor fazer uma outra mesa, né? É um dia também polêmico, marca-se a data de combate e sensibilização com relação à alienação parental. A gente não tem uma discussão, por exemplo, de como, não tem mesmo, você não vai encontrar como é que a gente pode trabalhar formas de uma cultura de paz, de estabelecimento de diálogos e de comunicações não violentas nos casos de pai e mãe, genitores não conviventes e crianças ou adolescentes autistas, né? Veja, é um triplo desafio: o desafio da família diferenciada, não convivente, com dificuldades de comunicação, é o desafio da infância e é o desafio da deficiência, que é o autismo. E às vezes a gente tinha muito para colocar nessas interfaces desses outros tantos movimentos de direitos humanos, movimentos de luta antimanicomial, movimentos de reforma sanitária, movimentos de ampliação dos atendimentos à saúde, inclusive é uma pauta assim que a gente sempre cai numa contradição, né, de qual modelo de Estado, qual modelo de política, qual momento de indivíduo que a gente está falando em termos de gerações de direitos. Mas eu participei na condição de advogado de uma entidade como amicus curiae nessa demanda que derrubou a exigência, né, de limite, a imposição de limites que vinha vigorando, né? O STJ derrubou o limite de atendimentos a pessoas autistas. Mas aí eu falei, olha só que contradição. A gente está falando que está ampliando os atendimentos na rede privada, né? Em uma minoria de usuários que ainda tem condição. E a gente não está fazendo uma discussão dentro de política pública, de saúde, de assistência social, de previdência. E nesse tripé, saúde, previdência, assistência, o atendimento de uma camada também de hipervulneráveis. E as deficiências trazem, sim, a pobreza e a extrema pobreza em muitas formas. Inclusive, né, essa pobreza transgeracional, né? Famílias que têm pessoas com deficiências gastam muito mais em tratamentos, em terapias, em medicações, em consultas, em transporte. E com isso, sem políticas claras de reacomodação, você tem essa transmissão geracional da pobreza, né? E muitas vezes uma maior dificuldade da própria alocação no mercado de trabalho. E aí a pergunta que a gente faz, né, quantas pessoas com deficiências, e aí também dentro desse recorte, quantas pessoas com deficiências intelectuais, quantas pessoas dentro do espectro autista nós temos nas empresas, nós temos nos órgãos públicos? Não temos. Né? E quando muito isso é uma outra discussão desse campo, né, mais ligado ao direito antidiscriminação, do movimento de diversidade e inclusão, né? Aí a vaga PCD é só para cumprir tabela. Você anuncia ela lá, né? Isso é um lugar comum para quem trabalha no campo de gestão de pessoas, de recursos humanos, né? Contrata-se vaga pessoa com deficiência. Você só quer contratar para cumprir a cota porque o procurador do Ministério Público do Trabalho instaurou um inquérito civil público contra o seu cliente. Aí você vai lá e fala, ó, corre e contrata alguém, serve para contrata e coloca lá de não importa, inclusive, a individualidade, a dignidade e a capacitação daquele ser, daquele sujeito. Olha, ele pode ser autista e ser um advogado, ele pode ser um deficiente físico, um cadeirante
e ser um economista, né? Ou não, inclusive, né? Como eu disse, eu tenho um pouco receio desse mito que o deficiente, ou a pessoa com deficiência, ou a família da pessoa com deficiência tem que ser o super-herói, né? Tem que ser a super-mãe, tem que ser o super-pai, tem que dar conta de tudo, né? Então é um capacitismo às avessas, às vezes, que a própria pessoa e a própria família, o círculo social acaba impondo e exigindo. Ô, professor, eu estou falando aqui, né, no meu caos mental, se você quiser... A minha função é colocar você para as pessoas te ouvirem, você que é o especialista no tema, fica completamente à vontade. Eu vou aqui, eu estou, inclusive, eu faço sempre um roteiro aqui, boa parte dele eu estou riscando aqui, você está respondendo coisas que eu ia te perguntar, vamos em frente, assim tá ótimo para mim, o pessoal tá gostando com certeza, vamos em frente. Deixa eu até te ajudar numa coisa, que é uma preocupação, eu tentei linkar agora essa pergunta com a questão de você ter sido já candidato a governador, candidato a prefeito, e muito bem votado, por sinal, então você tem essa ânsia de participar da vida política e melhorar a sociedade, obviamente, não tenho dúvida disso, que esse é o objetivo. Mas a gente poderia, por exemplo, até para ficar, né, a live fica gravada e a gente distribui aí em vários locais, que políticas públicas no âmbito estadual poderiam efetivamente ser feitas para melhorar a vida do autista? Consegue mensurar alguma coisa para a gente? Consigo, professor. Eu acho que são tantos campos que merecia assim, quase que um manual de instrução à parte que a gente poderia fazer uma discussão. Mas eu acho assim, o primeiro campo é social. Nós precisamos, enquanto sociedade, de um arranjo que dê conta dessa dimensão de diminuir a insegurança alimentar das famílias de pessoas com deficiências e das pessoas com deficiências. As pessoas com deficiências hoje no Brasil já são, pelos últimos dados do IBGE, a média de todos os estados tem uma variação. Alguns estados vai ser 8, 9, a gente pode colocar uma média de aproximadamente 10% da nossa população. A gente pode dizer, inclusive, que existe um curso natural do indivíduo humano de aquisição de deficiências. Nós vamos envelhecendo, né? Nós ficamos muito mais propensos, inclusive, à perda de visão, à perda auditiva, à perda de tônus muscular, perda de mobilidade. Então, em algum momento, todos nós teremos alguma forma de deficiência. Alguma forma em um grau maior ou menor. Isso é uma verdade incontestável que a gente vai ter aí essa, inclusive, interseccionalidade de geração, idade, né? Uma idoso com deficiência. Então, um aspecto que a gente... E os números comprovam isso, né? A gente tem... Nos Estados Unidos dos anos 2000, você tinha um número de 150 crianças, né? Registravam um caso de autismo a cada 150 crianças. Hoje esse número já caiu para 41, né? Então você tem um aumento, né? Eu estou tentando fazer esse binômio de estar ampliando, em alguns casos, de não estar falando só do autismo, né, que é o nosso mote, mas também falando... Porque às vezes a gente olha e acha, não, é só uma microcomunidade. Não é, né? E, inclusive, se a gente seguir nessas projeções, atualmente, a maior parte das deficiências no Brasil são deficiências físicas. E dentro dessas, amputações de membros inferiores, né? Mas a gente já está tendo uma espécie de inversão disso. Seguindo essa tendência, nos próximos 10 anos, nós vamos ter aí, possivelmente, um incremento, e a maior parte das deficiências vão ser de ordem intelectual, neurológica, neuropsiquiátrica, de neurodesenvolvimento, né? Então, inclusive aí, né, outras ocorrências que não são até albergadas e reconhecidas como deficiência atualmente no Brasil, como, por exemplo, o TDAH. Né? Em alguns países da Europa, o TDAH é reconhecido, e aí entra naquelas gradações também. Né, é um grau que compromete a funcionalidade, não compromete, né, que tipo de adaptações e que tipo de acessibilidades a gente precisa gerar.
Mas, enfim, primeira dimensão dessas políticas, a gente precisa visitar as políticas sociais, inclusive políticas de inclusão, de transferência direta de renda. A gente precisa falar, não se tem dignidade de uma família com deficiência, de uma pessoa com deficiência sem renda. E renda não somente, às vezes, adquirida pelo trabalho. A gente precisa, inclusive, entender essa diversidade societal, que alguns indivíduos vão precisar de uma rede de cobertura, de previdência, de assistência social, e que não vão conseguir trabalhar. É natural isso. E aí, em alguns casos, a gente consegue compreender, e aí uma deficiência física, a gente logo é tomado por um olhar de uma suposta empatia, de piedade, e reconhece um direito a uma assistência social. E já uma deficiência, às vezes, intelectual, uma deficiência de interação social tão típica no autismo, que leva a sobrecargas emocionais, sensoriais, né, e às vezes comportamentos incapacitantes para a vida laboral, ainda que por um curto período, por um tempo, por uma temporada, você não admite fazer um programa de transferência direta de renda. Outra política que a gente precisa nesse campo social de inclusão, de emprego, né, falando propriamente da sua área de atuação, né, quantos recortes a gente tem, até de incubadoras de empreendedorismo social que fomentem, né, círculos de pessoas autistas, né, de pessoas com neurodivergências de uma forma ampliada. Não temos, isso precisa ser olhado. Então, a geração de emprego também, né, das vagas com deficiências na sua empresa, né, vamos lá, né, com mais de 200 pessoas, salvo equívoco grosseiro da minha parte, que você precisa ter uma política de inclusão desse tipo, de ter vagas específicas para pessoas com deficiências. Quantas de fato estão sendo cumpridas, quantas estão sendo cumpridas no recorte de gênero, da interseccionalidade de gênero e deficiência? E aí, bom, esse é um campo. Um outro campo de política que eu diria que é propriamente de revisitação do sistema de justiça. As instituições de justiça precisam ter um olhar apropriado. E aí, faço aqui me lanço na fogueira, né? Quanto que da Ordem dos Advogados do Brasil nós fizemos de discussão para falar, olha, a gente precisa, né, com esse recorte específico de autismo, ou vamos ampliar, como eu falei, estou sempre fazendo esse binômio, de pessoas com deficiências, o que é que a gente está fazendo de forma concreta para assegurar essa garantia? E quando não está sendo feito, o que a gente tem de colocação das nossas comissões para o trabalho, que é nosso munus constitucional de fiscalização, de cobrança, inclusive com superpoderes, né? A OAB é uma menina superpoderosa dentro do nosso texto constitucional e dentro do nosso Estatuto da Advocacia, pode ajuizar ação civil pública, pode ajuizar a DIN, a ADI, né? Chame como quiser, pode, né? Além da ação civil pública, da ação de inconstitucionalidade, pode requisitar informações. Quantas informações sobre o sistema educacional de exclusão, de necropolítica que hoje vigora, a subseção de cada comarca tem diligenciado? Nada, pouco ou nada. E falei, né, estou me lançando na fogueira. É triste, é trágico isso. Então temos também um passivo aqui, um débito da nossa instituição OAB, né? E a OAB talvez, eu falei, uma menina super poderosa, mas não pode tudo também. Mas quanto que ela fez também de papel de articulação e de incidência, envolvendo aí a Defensoria Pública, o Ministério Público, né? Quantos gestores públicos e agentes políticos que foram omissos, que são inertes, e mesmo até eu diria que aí sim, no sentido não do capacitismo, mas no sentido técnico-jurídico da palavra, que são incapazes da gestão e não alocam cuidadores, equipe pedagógica, que não contratam assistentes sociais e profissionais da psicologia, como mandam a lei, para que fomentem uma política educacional mais inclusiva, mais integral. Que quantos desses a OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública, foram atrás, né? Enfrentaram, questionaram. Então, né, dentro de cada área de atuação, nós temos aí também uma política, dentro dos vários atores do sistema de justiça, que poderiam estar fazendo. Num campo, eu diria que de políticas
da própria política, da própria essencialidade da coisa, a lei do SUS fala muito do controle social, da participação social, como um princípio, uma diretriz, um metacritério, né? E isso é derivado do nosso próprio princípio de um Estado democrático de direito. O próprio direito em si é democrático. Então, uma reforma que nós precisamos nesse sentido é que as estruturas e os fazeres da política pública envolvam, sim, pessoas autistas, suas famílias, especialistas, né, e que permita uma pluralização desses intérpretes atípicos da Constituição, para fazer aí uma paráfrase, uma metáfora com o brilhante Haberlin, né? Então você precisa trazer essas pessoas com deficiências, com neurodivergências, com neurodiversidades também para a conversa, para a ágora, né? Para esse debate público, né? E às vezes até, olha só, quantas ações civis públicas que dispõem sobre essas temáticas tramitam e você não pluraliza com o chamamento aberto para audiências públicas dentro do próprio judiciário, ou dentro do próprio parlamento, ou dentro das câmaras de vereadores. Então, tem também um déficit participativo, inclusive, e aí falar em inclusão, inclusive, olhando para as próprias especificidades que demandam uma melhor acessibilidade. Uma especificidade a maior parte das famílias de pessoas com deficiências e de famílias de pessoas autistas são famílias monoparentais. Então, você com isso tem uma dificuldade da rede de apoio. Como é que uma mãe vai, com um filho com um grau de suporte mais demandante, ela vai deixar essa criança com quem para ela ir para a audiência pública? Se a audiência pública na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, não dispor de uma rede mínima de cuidador ampliado. Então, veja, isso passa por repensar o próprio funcionamento das nossas estruturas de Estado, que são estruturas feitas e mantidas para a exclusão desse público. Ou como que você contempla, por exemplo, nesse espaço, pessoas com algum grau de autismo, mas que tem um profundo déficit de interação social. Como é que ele contribui? A gente tem que pensar em mecanismos de acessibilidade. Não sei, vamos fazer um fórum online? Né? Vamos fazer um mecanismo de consulta pública que você pode mandar as contribuições até gravadas, por vídeo, por áudio. Inclusive, às vezes, né, dentro dos movimentos de deficiências, você tem, eu diria que essas faíscas decorrentes do atrito, do conflito natural. Né? Muitas pessoas autistas vão, com alguma co-ocorrência, vão ter uma predileção ou o contrário, uma rejeição ao áudio. Mas já dentro de um movimento de pessoas com deficiências auditivas, o áudio é altamente excludente. Então você precisa do texto e às vezes você tem choques, né? Alguém que precisa do áudio com alguém que não pode ouvir o áudio. E como que você encontra um consenso para isso? Bom, você precisa pensar em mecanismos de acessibilidade, inclusive com tecnologias que transcrevam o áudio, ou tecnologias que permitam, por exemplo, essa nossa videoconferência, essa nossa prosa maravilhosa, que fique gravado e que uma pessoa que, num momento de sobrecarga, depois, em outro momento, que ela tenha passado por uma estabilização emocional, psíquica, num momento de conforto, num ambiente mais adequado, ele possa acompanhar a discussão em outro timing. Inclusive vendo novamente, né, para os casos, já que a gente mencionou, no TDAH, que houve algum momento de dispersão, ele pode voltar a ouvir de novo. Então a gente precisa se repensar e se refundar enquanto sociedade. Isso parece difícil, isso parece complexo, mas em alguma dimensão o que a gente precisa é de mais empatia, de mais fraternidade e de mais amorosidade. E isso a humanidade consegue fazer. Sensacional, sensacional. Só registrar a presença do Frederico Afonso, que inclusive no programa da semana retrasada chamei ele em cima da hora e ele nos ajudou aqui, como você acabou não conseguindo entrar. Léo Castro também, que é um querido aí que acho que intermediou o nosso contato, e junto com o Fred. E eu queria pegar só dois recortes de duas coisas que você falou. Primeiro é com relação à lei de PCD, que é um absurdo a lei de cotas, porque além de ela não ser cumprida e não ser fiscalizada, ela não é inclusiva, né? Porque assim, eu não consigo colocar na legislação alguma coisa que obrigue a incluir. Não adianta você
colocou muito bem, né? Então eu vou lá e vou cumprir a cota, aí eu coloco lá a pessoa com deficiência, qualquer que seja, num canto da minha empresa para não fazer nada, porque eu só preciso cumprir a cota para não ser multado, mas eu não tenho essa questão de incluir. E que eu vou te interromper brevemente, essa é a tua área de atuação. Isso seria facilmente, se não fosse uma pessoa com deficiência, considerado assédio moral no ambiente de trabalho, não seria? Você contrata e deixa ela ali encostada, sem fazer nada, jogando paciência no computador. Com toda certeza, é isso mesmo. E o outro recorte é quando você fala da necessidade de renda mesmo, do Estado suprir a renda, você falou da questão da mãe, que precisa cuidar do filho, que tem um grau de deficiência maior, e ela não consegue trabalhar, então, ou seja, você tem uma dificuldade maior ainda, e que precisaria ter a mão do Estado forte, nesse caso específico, para poder contribuir, e aí vai a minha crítica dos programas sociais, independente do governo, não estou falando de governo, mas estou falando dos programas sociais que entregam dinheiro para quem não precisa e não entrega dinheiro para quem precisa. E aí a gente precisa mudar isso no país, né, de alguma forma. E aí quando eu passo por ter o conhecimento de que alguém como você, com a sua capacidade, com a sua inteligência e com a sua visão de mundo, se propõe a ser candidato, a participar do Poder Executivo, foi candidato a governador, foi candidato a prefeito, eu acho que isso é fantástico. Dá para pensar que a gente tem esperança ainda de mudar esse mundo político, mudar essas questões, né? Mas são, eu diria que a partir dos estudos das deficiências, a gente pode colocar, né, igual eu coloquei e tirei o óculos, né, às vezes a gente pode mudar o olho, né, mudar o olhar, mudar o que se olha. E é bem isso, a partir dos estudos das deficiências, nós olhamos até que a gente precisa de uma outra democracia, a gente precisa de um outro formato do fazer democracia, a gente precisa repensar até o funcionamento, por exemplo, do sistema escolar. Né? Todo mundo acha lindo e maravilhoso a escola. Na ponta lá, você colocar uma criança com deficiência é absurdo se aquela professora não tem uma assistente, se ela não tem uma equipe de suporte pedagógico que ajude ela até a fazer e pensar as adaptações. E não existe um manual para adaptação do material escolar, para adaptação da avaliação. E aí tem aquela figurinha, né? O elefante vai ser sempre considerado incapaz se você pedir para ele voar, né? Assim como o pássaro sempre vai ser considerado incapaz se você esperar que ele pegue água com uma tromba, na quantia e volume do elefante. Então, essa metáfora, né? Ou quase que, né, uma parábola, mostra muito isso. A gente precisa repensar tudo, repensar nossos critérios, repensar como a gente olha, como a gente funciona, como a gente organiza como sociedade as políticas sociais, as políticas econômicas. Essa pergunta, professor Cossetino, da Thaís Bizarria, que apareceu, ela é brutal. A regulamentação de visitas, convívio de uma criança autista segue os parâmetros comuns. E aí a gente tem que lembrar uma coisa, a regra é a guarda compartilhada, né? A gente teve inovações depois do Código Civil e uma legislação especial que instituiu que a guarda compartilhada é a regra. Ainda que a guarda compartilhada com pluralidade de lares, ou com lar de residência referência predominante. Um lar que a criança fica mais tempo, por um mero convênio de interesses e discricionariedades dos adultos, não da criança, o que é tenebroso, porque aí numa hermenêutica ampliada, né, dentro do texto constitucional e do Estatuto da Criança e do Adolescente, então uma legislação especial, qual é a prioridade? A prioridade absoluta, então o feixe sobre o qual irradiam todos os privilégios, prerrogativas e benesses da interpretação legal é para a criança, não é para o pai, não é para a mãe, não é para o avô, não é para a avó, não é para o terapeuta, é para a criança, é para o adolescente. Prioridade, e além de prioridade, uma prioridade qualificada, com um adjetivo de absoluto. Né? Então, veja, a guarda compartilhada é a regra, e como meta, princípio e direcionamento interpretativo que uma guarda voltada para o melhor interesse desta criança, e não do pai e da mãe, como falei.
Então, você precisa, eu diria que no caso dessa vulnerabilidade também especial de uma criança autista ou de um adolescente autista, aí você precisa de ainda mais diálogo, de ainda mais aprofundamento, de ainda mais uma cultura cooperativa e uma cultura de paz de genitores, né? Sejam famílias homoafetivas ou heteroafetivas, sejam famílias plurimas ou não, para conseguir encontrar essa ambiência mais adequada e oportuna para a própria criança. E isso é difícil, não é fácil. Mas aí também, como eu falei, né, uma política de inclusão dentro do sistema de justiça. Quanto de nós, enquanto advogados, para começar falando de nós mesmos, né, advogados que militam na temática de direito das famílias, né, no plural, como vai gostar muito a ex-desembargadora eterna professora Maria Berenice Dias, né, reconhecendo essa pluralidade dos afetos, como é que você, como advogado militante nesse campo, se prepara para não fomentar o conflito, e sim a colaboração entre as partes? E que o seu cliente, você tem que ser desleal com ele próprio, porque o seu cliente não é a prioridade. A prioridade é uma criança em uma situação de vulnerabilidade. E que talvez fosse muito mais fácil, inclusive dentro de uma lógica econômico-contratual, fixar parâmetros em graus elevadíssimos de honorários contratuais para falar, eu vou até as últimas consequências para infernar esse pai e tirar a criança dele, né? E quantas vezes, isso a gente precisa olhar, quantas vezes mães e pais de crianças autistas se lançam de expedientes típicos da alienação parental, que é uma forma grotesca e absurda de abuso infantil, de violência e de agressão contra o genitor, contra a genitora da outra parte, ou contra a madrasta, padrasto, ou contra avós, mas, sobretudo, contra a criança. Você mira no genitor adverso que você quer se vingar e atira a queima-roupa com uma escopeta na cabeça de uma criança indefesa. É o pior gesto de veneno que um genitor pode fazer. E a gente precisa, né, de pensar em ambientes desses. E não recebemos esse treinamento. Ninguém nunca, né? E você falou, né? Eu digo às vezes que eu passei por espaços ainda dos mais privilegiados nesse sentido acadêmico, teórico, e ninguém nunca falou para mim dessa interface, por exemplo, da inclusão de uma criança com autismo e guarda. Ninguém nunca travou esse debate. Eu ousaria até dizer, né, citei a professora Berenice Dias, eu ousaria dizer que talvez em nenhum congresso do Instituto Brasileiro de Famílias se tenha trabalhado essa interpenetração dessas 3 ou 4 temáticas, né, essas interseccionalidades tão necessárias. E não só para nós no campo da advocacia, de todos esses atores no sistema de justiça. Estão os psicólogos e psicólogas dos tribunais de justiça habilitados para fazer esse diálogo quando vão fazer o seu laudo, a sua perícia psicossocial? Não estão. Não estão. Estão magistrados e magistradas habilitados para reconhecer essas peculiaridades. Inclusive, veja só, olha só, vamos lá, um exemplo concreto. Um adolescente, não vamos nem falar de uma criança, um adolescente autista com ecolalia. Então, uma repetição de fala. Você conseguiria, talvez, né, com treinos adequados, estão silenciando, é que eu estou na universidade, estão silenciando que eu fale mais baixo. Mas você conseguiria estimular negativamente um adolescente autista com ecolalia para que ele repita, não quero minha mãe, não quero minha mãe, não quero minha mãe. E como que você vai diferenciar um comportamento de ecolalia, dessa repetição até esvaziada de algum significado maior, e alguns vão dizer dentro dessa ecolalia, dentro da psiquiatria, da neurologia, da psicologia, que é simplesmente um comportamento de repetição para encontrar uma calma, né, um comportamento, um estímulo de estabelecimento de um equilíbrio do indivíduo. Como você vai diferenciar que isso é uma ecolalia, ou que isso é realmente uma afirmação e que a criança está sofrendo algum maus tratos? Ou que o maus tratos que delata, não que ele está delatando, mas o caminho inverso, que quando ele fala, eu não quero estar com a minha mãe, eu não quero estar com a minha mãe, na verdade é o pai que está fazendo um processo, né, de condicionamento, de adestramento. Eu te dou um sorvete cada vez que você falar que eu não quero a sua mãe, né? Usa técnicas
de psicologia comportamental para condicionar o adolescente para o comportamento inverso. Né? Veja, são muitas dimensões que a gente precisa começar a olhar e falar com muito carinho, com muito cuidado, com muito cuidado. É verdade, o tema é instigante. A gente falou disso há 2 semanas atrás, com a doutora Mirella e com o Frederico, e a gente está falando com você hoje há 1 hora, e o tema não se esgota, né? E eu vou te convidar mais uma vez, se você me permitir, para a gente falar mais. Eu acho que ficou muita coisa para a gente falar, e eu queria explorar mais um pouco, deixar passar. Eu já tenho, acho que no mês de maio, comprometido a minha agenda, mas se você não se incomodar, eu queria te chamar de novo no início de junho. Eu acho que tem muita coisa para a gente falar e talvez até como meia-culpa de trazer isso, né? De trazer esse tema à discussão, porque falta conhecimento, né? Falta conhecimento. Eu, como advogado, reconheço publicamente que eu não tenho conhecimento suficiente para falar do assunto. Imagina se você for descendo a outros níveis na sociedade que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive, que não têm a mesma oportunidade que eu tenho de conversar com pessoas como você, como tantos outros que eu entrevistei ao longo desses 129 programas, como se posicionar e como diminuir essa questão da desigualdade, como enfrentar a questão da diversidade, se falta conhecimento, se falta educação. Eu acho que esse é um dos objetivos e por isso que eu queria aproveitar e já deixar o convite para te chamar mais uma vez, dizer que eu estou realmente extasiado de te ouvir. Não o tema, obviamente, que merece toda a atenção e todo o respeito, mas a profundidade com que você coloca os assuntos, realmente não fiz pouquíssimas intervenções exatamente porque não tinha necessidade. Você foi caminhando aí de uma forma tão clara e tão transparente por tudo aquilo que a gente precisava ouvir, por tudo aquilo que eu tinha para te perguntar, que eu acho que o caminho era esse mesmo, era deixar você falar, e até peço desculpas pelas vezes que eu te interrompi. Eu acabei te interrompendo, atrapalhando seu raciocínio, mas eu acho que tem muito a ser feito, né, Vinícius? Tem muito a ser feito. Tem, né? Tem. A gente já está caminhando para os encerramentos, é isso, né, professor? Eu preciso esperar, né? Não, vamos. Eu só vou então responder a provocação que acabou indo no campo da família, provocação no sentido positivo, né? A Thaís, ela voltou à pergunta e ela falou, como advogada, qual questão eu devo me atentar, né? Alguma questão diferente do convívio. Thaís, eu diria que não tem, primeira coisa, não tem um manual pronto. Mas a gente pode fazer uma espécie de checklist para se atentar para algumas questões. A primeira é aquilo que eu falei, o advogado, nessa especificidade, ele tem que esclarecer para o seu cliente que ele não estará atuando a favor tão somente do cliente, mas que ele estará atuando em favor dessa figura de uma paz social e, nesse microambiente, uma paz familiar. E que a situação ali mais grave é como acomodar da melhor maneira possível a criança ou adolescente, que aí, nesse caso específico, autista. Então, uma dupla vulnerabilidade. Então, esclarecer, ser muito, eu diria que assertivo nessa fala. Olha, a gente vai tentar encontrar um ponto que seja bom, né, para pai, para mãe, né, cliente 1, parte adversa 1, mas que tem um terceiro mais interessado e mais prioritário, que é a criança. Então, tentar encontrar uma solução, na medida até, se for uma criança, um adolescente verbal, oralizado, né, que fala, que consegue se comunicar, inclusive trazê-lo para o âmbito, não da contenda, não da lide no sentido processual clássico, né, de conflito, mas trazê-lo para a busca da solução. Então, essa seria uma hipótese já falar, né? Olha, que modo funciona melhor? Que modo inclusive considerando que há uma tendência muito grande né, é um critério definidor até do autismo, uma certa tendência a comportamentos repetitivos e uma demanda por uma melhor estabilidade, por uma rotina, né, um padrão de previsibilidade mais ampliado do que o indivíduo, vamos chamar assim, não neurodiverso, não neurodivergente.
Então, se você precisa de mais estabilidade enquanto uma criança, um adolescente autista, é você, né, esse negócio de ficar de manhã na casa do pai, à tarde na casa da avó materna, à noite na casa do bisavô, né, isso pode ser um complicador. Então, vamos trazer a criança para entender isso e até propor, né, uma máxima, talvez, aí de empatia, de se colocar no lugar do outro. Tá? Se eu fosse essa criança, pai, qual seria o melhor arranjo? Né? A outra coisa que é estar, enquanto advogado, consciente de que o cliente trai o advogado, no sentido que realmente está pensando só no seu. Né? Ele quer facilitar a vida dele. Se possível, ter uma dose de sadismo e de prejudicar a outra parte. Afinal, né, para me reportar pela terceira vez a Berenice Dias, a gente está tratando, sobretudo em direito de família, de afetos destroçados, que têm mágoas, que tem um processo típico do luto que passa, inclusive, pela raiva, pela negociação. Então, é um momento que você quer prejudicar o outro, você não quer resolver o seu problema, você não quer encontrar uma forma de acomodação, de readequação de uma vida pós-separação, né? Pós-encerramento do relacionamento. Você quer pensar em como prejudicar o outro, a outra. Tragicamente, infelizmente, essa é parte da nossa dinâmica que ainda precisa refundar o amor e filosoficamente questionar os pressupostos do que nós realmente entendemos por amor. Porque esse marco normativo hoje colocado, ou esse marco heteronormativo do patriarcado, o que a gente chama de amor parece muito mais uma forma deslocada, inadequada de ódio. Né? Se a gente for ver, inclusive, os índices aí de violência doméstica, as tragédias que são os índices de feminicídio, de violência intrafamiliar, enfim, o que a gente tem chamado de amor é um grande equívoco na prática. Né? Não é amor, né? São relações abusivas, tóxicas e recheadas de violências. Então, olhar para o seu cliente e de forma também clara e honesta com ele, nesse sentido de estar expressando que você tem um domínio disso. Olha, eu entendo que você está com raiva dela, né, da sua ex, dele, do seu ex, mas você está fazendo isso pensando também na sua criança ou pensando em prejudicar alguém? Né? Porque se você estiver pensando em prejudicar, a gente pode voltar nesse ponto em outro momento. Vamos discutir outra coisa agora? Vamos discutir como ficam os alimentos e depois a gente volta nessa questão da guarda? Ou então falar, vamos testar, vamos colocar uma guarda, né, compartilhada com o lar da mãe de referência por enquanto, mas todo fim de semana o pai vai ter direito livre a essa visitação, a dormir com a criança, né? Teve um caso que eu acompanhei que eu achei assim, né? E o casal era um casal heteronormativo, né? Não era rico, tá? E eles chegaram no seguinte acordo: a gente vai alugar uma outra casa e a outra casa a gente vai fazer o rodízio. A criança fica na mesma casa, que já é o lar que ele está acostumado. Né? Então, olha, eu achei aquilo de um desprendimento que eu também só vi uma vez nos meus mais de 12, 14 anos de advocacia, eu também só vi uma vez. Mas, assim, às vezes a gente precisa de criatividade, de inovação, de um pensar, inclusive, divergente do comum, do corriqueiro. Seja enquanto advogado, seja enquanto conciliador, seja enquanto um perito, assistente social, psicólogo, dentro de uma vara de família, de olhar e falar, olha, tem alguma outra solução aqui que ninguém está pensando? Porque o arranjo típico para famílias típicas não vai se aplicar de fato, né? Inclusive, por exemplo, né, hoje o que tem sido considerado aí como o melhor padrão de terapias, as terapias de análise aplicada do comportamento, conhecido pela sigla ABA, né? Uma rotina extenuante de 20 horas, mais 20 horas da escola. Então, uma criança, um adolescente nesse padrão, como é que ela vai ter tempo de convívio familiar, inclusive convívio avoengo, né? Quando é que ele vai ver o vovô se ele está na terapia a semana inteira? Então, a gente precisa parar para pensar. Esse é o melhor interesse da criança? Então, a gente precisa pensar, flexibilizar, né? E, inclusive, vencer o autismo é tentar conseguir uma funcionalidade em comportamentos antes inflexíveis. Né? E quanto que é uma conquista, né? No caso, por exemplo, né, de uma criança que não consegue aceitar
a areia, no momento que aquilo não se torna mais violento e agressivo para ela. No momento que ela consegue, sem perder a sua própria essencialidade, a sua própria dignidade, a sua própria autonomia, sem que aquilo significa feri-lo, que ele consegue pensar e falar, tá, eu não gosto muito dessa areia, mas eu vou pisar um pouquinho e depois eu saio. E é uma vitória. Então, por que a gente também não aprende um pouco disso? Não aprende um pouco com essa pluralidade, com essa divergência e fala, será que tem algo que eu posso aprender nisso? Será que eu posso aprender algo, inclusive, talvez nas ecolalias, nas repetições? Será que, às vezes, né, numa seletividade alimentar da criança autista, eu não posso exercer um pouco... né? E se eu falei um pouco da divisa máxima da empatia, de se colocar no lugar do outro, do cristianismo, né? Falar numa divisa, talvez aí das filosofias orientais, de simplesmente entender aquele momento. Naquele momento, aquela criança está numa seletividade alimentar e não quer comer, vou ser grato, porque a despeito da não ingestão alimentar como eu queria que o meu filho comesse tudo, mas hoje ele não quer comer tudo. Então, tudo bem, graças a Deus, temos o alimento hoje, né? Graças a Deus, essa refeição ele não quis comer toda, mas a outra ele se alimentou. Ele não vai morrer, então eu não preciso também perder a cabeça, né? Então, acho que é um pouco de tudo isso, de exercer um pouco a gratidão e como que a gente pode tirar das diversidades que talvez pareçam conturbadas, mas entender que também a deficiência é a nossa incapacidade de lidar com aquilo que a gente desconhece. E muitas vezes a gente desconhece porque a gente não quer compreender com amor. E essa é a regra máxima que eu gosto de acreditar, né? Amar, amar, amar sempre, e de uma forma desprendida e desaprendida dos amores tradicionais aí como colocados, que tem levado a tanta violência, discórdia intrafamiliar, inclusive com agressões, como falávamos, sutis ou não, contra as crianças e adolescentes com autismo. Perfeito. Eu vou te fazer só mais uma pergunta, a gente finaliza aí. É uma pergunta que eu acho que é importante para quem vai acompanhar e para quem vai assistir depois e para quem está acompanhando. Eu acho que dá para a gente considerar que você é uma pessoa privilegiada. Mas eu queria te perguntar, e fica à vontade se você não quiser responder também, se você já se sentiu discriminado ao longo dessa me senti o quê? trajetória? Já. Discriminado? Muito. E algumas coisas você só entende depois, tá? Eu estou em algum lugar desse distante espectro e algumas coisas eu levei muito tempo, inclusive, para entender isso. Talvez em um outro momento a gente possa pensar num momento, mas assim, por exemplo, a minha infância toda eu sofria, né, o que hoje se chama bullying, né, as gozações. Eu não tinha um único amigo, não tinha amigos na infância, na escola, né, eu sentava nos intervalos e ficava, né, no meu canto. Era um mundo próprio, um mundo só meu, com alguns, inclusive, focos muito próprios, né, tipo dinossauros, né. Tive por muito tempo um foco com dinossauros e eu achava que eu ia ser arqueólogo, olha, porque a única coisa que me fazia ter algum interesse pela existência eram os dinossauros. E as diferenciações e categorizações e tipologias todas deles. Então, sim, você estar em algum lugar do espectro, ou dos espectros, em algum lugar das diversidades, em algum lugar dos sofrimentos psíquicos, sempre impõe algum grau de discriminação e algum grau de sofrimento. Mas aí também dentro disso, professor Constantino, e é uma luta constante, diária, contra um grande inimigo que somos nós mesmos, que às vezes parte dessas discriminações nós que criamos, parte dessas limitações são autoimpostas, e a gente precisa entender isso. E hoje, às vezes, eu paro e falo, né, olha, tudo bem se hoje eu não estiver produtivo, né? Eu preciso, às vezes, né, me organizar 10 vezes, perguntar, por exemplo, eu te perguntei quantas vezes era o horário, né, e aí e repetindo, né, ó, tal hora, aí é uma hora, né, uma demanda por uma especificidade, né, de detalhe, né, qual é o horário, qual é, né, né, não sei se isso até de algum modo te incomodou,
Mas, assim, sim, isso gera. E aí você precisa entender um pouco. E hoje eu tenho tido, assim, um grau... E, claro, né, eu diria que eu estou numa posição também de privilégios, porque, antes de tudo, eu tive uma família maravilhosa e acolhedora e que me colocou à exposição de quase todos os estímulos possíveis e conhecidos para que uma criança com qualquer outra... Porque também, às vezes, a gente tem uma coisa assim, mas uma criança autista, ela precisa da mesma coisa que uma criança não autista. Amor. Ela precisa da mesma coisa, que é carinho. Independente do grau de autismo, da demanda de suporte, ela vai precisar de amor, de carinho, de afeto, de acolhimento, de compreensão, de empatia, antes mesmo até do que qualquer forma de hiperterapias, hiperestimulações, né? E eu tive isso. Então eu sou muito grato ao meu pai, à minha mãe, assim, né? Eu não padeço de nenhum dilema mais ampliado, de forma freudiana, de injustiça. Em alguns momentos eu me questionei muito, assim, né? Ninguém percebia que eu era esquisito, ninguém percebe que eu sou estranho. E eu sou, né? Eu sou, ao meu próprio modo, né? Como assim, de alguma forma, é essa beleza da humanidade, é sermos tantos, né? E se a gente pode falar, e se fala muito em um diálogo intercivilizacional, intercultural, a gente é chegado nessa outra geração de direitos de também falarmos num ambiente de respeito bioético e incorporar essa dimensão de princípios bioéticos à concretização da dignidade humana, para usar esse nosso vocabulário tão próprio. A criança autista, o adolescente autista, o adulto autista, ele também precisa de dignidade humana, ele também precisa ter seus direitos humanos fundamentais respeitados, efetivados, concretizados. Adote o termo específico que preferir. É isso, não diferente de outros. E nas diferenças, encontrar as simpatias, as acessibilidades, os caminhos e percursos para que nós possamos conviver, nos respeitar e juntos, nas diferenciações, conjugarmos esforços para que isso possa favorecer a unidade, a colaboração e a cooperação, inclusive em favor daqueles mais vulneráveis em algum grau ou não. Perfeito. Queria te parabenizar e assim, por o quanto você se aprofunda nesse tema, o quanto você defende esse tema e na sua tranquilidade de falar disso. Eu acho que isso serve de exemplo e esse programa ficar gravado e a gente, certamente, muita gente vai se inspirar em você para conseguir ter força, ter fé e conseguir superar esses desafios, né? Você mesmo colocou aí de maneira rápida alguns desafios que você enfrentou e que você enfrenta ainda hoje. E, ao mesmo tempo, você nos deu uma aula de conhecimento, de profundidade, de humanidade, de humanismo. Então, eu acho que essa é a mensagem que fica, né? A mensagem de que é possível e de que tem que entender, eu acho que acima de tudo, né? Quais as limitações e tentar superar e seguir. E você acha que é a prova viva de que tudo é possível, o quão você consegue, acho que, passar essa sua inteligência e essa sua capacidade. Sei lá, me faltam às vezes palavras. O que eu estou tentando dizer é o quão você é especial e o quanto você faz diferença na vida das pessoas, como certamente você fez na minha hoje e de muita gente que passou por aqui. Então, queria te parabenizar. Eu já fiz isso algumas vezes, vou fazer de novo, sem nenhuma preocupação com as críticas. Eu costumo dedicar os programas, e eu vou dedicar o programa de hoje a você. Obrigado. Mas, professor Constantino, eu vou declinar a dedicação e eu vou dedicá-lo, então, a todas essas mães, a todos esses pais, mas, sobretudo, a todas as crianças e adolescentes autistas que, às vezes, não têm as mesmas condições, não têm as mesmas possibilidades, né? E quanto que a gente, enquanto sociedade, precisa repensar, porque, como eu falei em algum momento aqui, é uma necropolítica, é uma política da morte. Quantas crianças nós estamos perdendo porque não podemos olhar com um olhar mais empático, com um olhar mais acolhedor, em termos de um Estado, né, de um constitucionalismo econômico, de fornecer cuidadores nas escolas. Veja, né, a gente está falando de direitos de segunda geração, né, direitos
à educação, a ter aula, a aprender. E tantas crianças poderiam ter um mundo a conquistar se assim quisessem, e que nossa sociedade faz uma opção por matá-las, por segregá-las, por condená-las ainda, né, aos manicômios, aos cárceres, às ruas, aos abandonos. Então, acho que, sobretudo, a essas crianças e, e adolescentes, a gente dedica o programa. Eu aceito humildemente a sua colocação e faço minhas as suas palavras e dedico o programa também, ratificando o que você disse a todas as mães, a todas as crianças e a todas as pessoas que não só no espectro autista, mas todas as pessoas que sofrem discriminação, que tenham força e consigam, de alguma forma, superar as dificuldades. Vinícius, querido, eu queria ficar muito tempo aqui com você, mas eu preciso te liberar também. Eu sei que você tem outros compromissos. A gente já está aqui, passamos 20 minutos e passaria mais tempo. Está muito, muito interessante conversar com você. Muito obrigado, de coração, de verdade, por ter cedido um pouco do seu tempo, do seu conhecimento para o Direito em Pauta, para mim, para as pessoas que me acompanham e que vão acompanhar o programa. Tenha uma excelente noite. Muito obrigado. Passei a ser seu fã e eu ouvi de algumas pessoas quando eu te convidei que eu viraria seu fã e elas estavam completamente certas. Eu virei seu fã. Tem mais um fã. Tantos que passaram aí ao longo do programa dizendo que você era maravilhoso, tal, você tem mais um fã. Queria passar só para você aí dar o seu boa noite. A gente finaliza por aqui. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. São 129 programas. Só acontece por causa dos Vinícius que passam na minha vida, que me dão essa oportunidade de fazer esse programa. Muito obrigado, professor. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. Fiquem todos com Deus. Amém. Tchau, querido. Obrigado. A gente se fala. Tchau, gente. Se cuidem.